Meu peito queimava como se alguém tivesse apertado os meus pulmões com as 2 mãos. Cada tentativa de respirar produzia apenas um assobio seco e doloroso. Eu estava de joelhos no chão frio da sala da casa da minha mãe, em Campinas, interior de São Paulo, enquanto a minha visão começava a ficar turva. Estendi a mão desesperada para a minha bombinha de asma que estava sobre a mesa de centro. As pontas dos meus dedos quase tocaram no inalador azul, mas antes que eu o alcançasse, a minha mãe pegou-o rapidamente e colocou-o dentro da mala. Camila, ela precisa mesmo disto? Perguntou a minha irmã gêmea sem sequer olhar para mim. A Camila nem levantou os olhos do telemóvel. Ela usou de manhã. Está só a fazer drama porque o Dr. Ricardo está aqui. Quer chamar a atenção de toda a gente. A minha mãe fechou a mala com força. Hoje não vais estragar este dia. Caí completamente no chão. O ar deixou de entrar. O meu corpo começou a tremer enquanto eu lutava por uma única respiração. Durante 5 minutos, ninguém fez absolutamente nada. A minha própria mãe preferiu acreditar na minha irmã do que nos meus pulmões. Ela deixou-me desmaiada no chão. Naquele momento, nenhuma delas fazia ideia de que aquela decisão iria destruir tudo o que passaram anos a construir. A polícia, os médicos e um processo judicial transformariam a nossa família no assunto mais comentado da cidade. Mas antes de te contar como tudo aconteceu, diz-me nos comentários de que cidade do Brasil estás a assistir. Agora senta-te confortavelmente, porque esta é a história mais dolorosa que alguma vez contei. O meu nome é Marina. Tenho 32 anos e a Camila é a minha irmã gêmea. Dizem que gêmeas partilham uma ligação especial. Nós partilhávamos apenas o mesmo dia de nascimento. Desde pequenas, ela era o orgulho da família. Bonita, extrovertida e sempre no centro das atenções. Eu era a filha silenciosa, asmática e constantemente tratada como um problema. A minha mãe repetia muitas vezes que a Camila tinha um futuro brilhante, enquanto eu dava apenas despesas. Durante anos tentei convencê-la de que a minha doença era real. Nunca consegui. E naquela tarde que deveria ser apenas um almoço de família, bastou uma única frase da minha irmã para que a minha própria mãe escolhesse ignorar a minha vida. Eu ainda não sabia, mas aqueles 5 minutos no chão seriam apenas o começo do pior pesadelo da vida de todas nós. Quando finalmente abri os olhos, tudo à minha volta era branco. O cheiro forte de desinfetante enchia o quarto e um monitor cardíaco marcava um ritmo constante ao meu lado. Demorei alguns segundos para perceber que estava na unidade de cuidados intensivos de um hospital em Campinas. Tentei mexer o braço, mas havia agulhas, tubos e uma máscara de oxigênio presa ao meu rosto. Cada respiração ainda doía. Uma médica aproximou-se da cama. No crachá lia-se: Doutora Fernanda Oliveira, pneumologista. Ela puxou uma cadeira e falou num tom calmo. Marina, estiveste inconsciente durante vários minutos. Tiveste uma crise asmática extremamente grave. O teu coração chegou a parar por quase 5 minutos antes Deus, para médicos conseguirem estabilizar-te. Senti um vazio enorme dentro de mim. Quem chamou a ambulância? Perguntei com dificuldade. A médica respirou fundo. Não foi a tua mãe, também não foi a tua irmã. Foi o Dr. Ricardo. Fechei os olhos imediatamente. O Dr. Ricardo era pneumologista e um antigo colega da minha mãe. Naquele dia ele tinha ido à nossa casa, apenas para conversar sobre um projeto social de saúde que ambos apoiavam. Foi ele quem percebeu que eu estava realmente a morrer. Segundo a médica, enquanto a minha mãe insistia que eu estava apenas a fazer drama. E a Camila repetia que eu queria estragar o almoço. O Dr. Ricardo ajoelhou-se ao meu lado, verificou a minha pulsação e gritou que eu precisava de uma ambulância imediatamente. A minha mãe tentou impedi-lo. Disse que eu sempre exagerava, que aquilo era apenas mais um dos meus ataques de atenção. Mas ele ignorou completamente as ordens dela e ligou para o SAMU. Quando a equipa médica chegou, encontrou-me sem responder a estímulos e com níveis perigosamente baixos de oxigênio. Durante o transporte até o hospital, o meu coração parou. Enquanto os médicos lutavam para me reanimar, a polícia foi chamada automaticamente por causa da suspeita de negligência grave. Na manhã seguinte, um agente entrou no meu quarto acompanhado por uma assistente social. Ele apresentou-se educadamente e fez apenas uma pergunta. Marina, durante quanto tempo a tua família recusou assistência médica enquanto estavas consciente? Olhei para o teto durante alguns segundos. As lágrimas começaram a cair sem que eu conseguisse controlá-las. Contei tudo. Contei sobre os anos em que a Camila decidia quando eu estava realmente doente. Contei que a minha mãe escondia os meus inaladores porque acreditava mais na minha irmã do que nos médicos. Contei todas as vezes em que fui humilhada por pedir ajuda. O agente escrevia cada palavra sem me interromper. Quando terminei, ele fechou lentamente o bloco de notas.
Depois disse uma frase que mudou completamente o rumo daquela história. Marina, isto já não é apenas um problema de família. Há indícios suficientes para abrir uma investigação criminal. Naquele instante percebi que, pela primeira vez em muitos anos, alguém finalmente acreditava em mim. 2 dias depois, ainda estava internada quando a investigação começou oficialmente. Eu nunca tinha visto a minha mãe com medo. Durante toda a minha vida, ela sempre falava com uma confiança quase arrogante, como se tivesse sempre razão. Mas naquela manhã, quando 2 investigadores da Polícia Civil entraram no hospital acompanhados por uma assistente social e por um representante do Ministério Público, a expressão dela mudou completamente. Ela tentou aproximar-se da minha cama. Filha, houve um mal-entendido. Nós só queríamos evitar que fizesses outra cena. Levantei lentamente a mão, impedindo-a de chegar mais perto. Não me chames de filha agora. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Os investigadores pediram que a minha mãe e a Camila esperassem, do lado de fora enquanto recolhiam o meu depoimento oficial. Pela primeira vez, ninguém tentou interromper-me. Ninguém disse que eu estava a exagerar. Ninguém perguntou a Camila se eu estava realmente doente. Pela primeira vez na minha vida, a minha voz era suficiente. Contei tudo. Contei como, desde a adolescência, a minha irmã decidia quando eu podia usar os meus medicamentos. Contei que a minha mãe escondia os meus inaladores antes de visitas importantes. Contei que inúmeras crises de asma tinham sido ignoradas porque a Camila dizia que eu queria chamar a atenção. Também contei algo que nunca tinha revelado a ninguém. Há cerca de 1 ano, comecei a gravar discretamente algumas discussões no telemóvel porque já sabia que, um dia, ninguém acreditaria apenas na minha palavra. Pedi à enfermeira que entregasse o aparelho aos investigadores. Eles ouviram dezenas de gravações. Numa delas, a voz da minha mãe dizia claramente: "Se a Camila diz que não precisas da bombinha, então não vais tocar nela." Noutra gravação, a minha irmã ria e dizia: "Deixa sem o inalador durante umas horas. Assim ela aprende a parar de fazer teatro." A sala ficou em absoluto silêncio. Os investigadores trocaram olhares. Um deles desligou o áudio e disse apenas: "Isto muda completamente o caso." Mas as surpresas ainda não tinham acabado. Naquela mesma tarde, o Dr. Ricardo apareceu no hospital. Ele trazia uma pasta cheia de documentos. Explicou que, quando percebeu que a situação podia acabar numa tragédia, tirou fotografias discretamente com o telemóvel antes da chegada da ambulância. As imagens mostravam-me caída no chão, com os lábios arroxeados. Mostravam a minha mãe parada a poucos metros de distância. Mostravam a Camila sentada no sofá, a olhar para o telemóvel. E mostravam a minha mala aberta sobre a mesa, com o meu inalador escondido lá dentro. Além disso, havia as câmaras de segurança da sala. O sistema gravava vídeo e áudio. A polícia apreendeu imediatamente todas as gravações. Quando analisaram as imagens, descobriram algo ainda mais revoltante. Durante quase 5 minutos completos, eu implorei por ajuda. Mesmo sem conseguir respirar direito, tentei alcançar a mala onde estava o inalador. A minha mãe afastou-a de mim. Poucos segundos depois, ouviu-se claramente a voz da Camila: "Não lhe des, ela só quer estragar o almoço." Depois disso, o meu corpo deixou de reagir e eu desmaiei. Nenhuma das duas se aproximou. Foi o Dr. Ricardo quem iniciou as manobras de primeiros socorros enquanto ligava para o SAMU. Na manhã seguinte, todas aquelas provas chegaram às mãos do Ministério Público. Os investigadores já não tratavam aquilo como um simples conflito familiar. Falavam em negligência grave, omissão de socorro e possíveis consequências criminais. Mas o golpe mais duro para a minha mãe e para a Camila ainda estava para acontecer. Enquanto elas acreditavam que ainda podiam convencer toda a gente de que eu estava a mentir, alguém completamente inesperado apareceu disposto a contar uma verdade que elas esconderam durante mais de 20 anos. Na manhã da audiência preliminar, eu ainda sentia dores ao respirar. Os médicos disseram que os meus pulmões levariam meses para recuperar completamente. Mesmo assim, entrei no Fórum de Campinas com a cabeça erguida. Durante anos eu tinha vivido em silêncio. Naquele dia, finalmente seria ouvida. A minha mãe e a Camila chegaram acompanhadas por advogados. As duas evitavam olhar para mim. Ainda acreditavam que tudo terminaria com um simples pedido de desculpas e que ninguém acreditaria realmente na minha versão. Mas estavam completamente enganadas. Poucos minutos depois, o promotor apresentou todas as provas recolhidas, as gravações de áudio, as imagens das câmaras de segurança, as fotografias tiradas pelo Dr. Ricardo, o relatório do SAMU, os laudos médicos que confirmavam que eu permaneceu sem assistência durante minutos preciosos e que essa demora quase custou a minha vida. O silêncio tomou conta da sala. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Uma senhora idosa levantou-se no fundo da sala. Era Dona Helena.
a antiga vizinha que tinha vivido ao nosso lado durante mais de 20 anos. Ela pediu autorização para falar. Com a voz trêmula, contou que aquela não tinha sido a primeira vez que presenciava situações semelhantes. Disse que durante toda a minha adolescência, me viu várias vezes sentada na calçada a tentar recuperar o fôlego enquanto a minha mãe dizia aos vizinhos que eu fazia teatro. Contou que mais de uma vez ofereceu ajuda, mas foi sempre afastada pela minha mãe. As palavras dela destruíram completamente a imagem de família perfeita que a minha mãe tentou construir durante tantos anos. Depois veio o depoimento do Dr. Ricardo. Ele explicou detalhadamente que qualquer pessoa com um conhecimento básico sobre asma conseguiria perceber que eu estava numa emergência médica. Também afirmou que retirar deliberadamente o inalador de uma paciente naquela condição aumentava drasticamente o risco de morte. Quando terminou de falar, até os advogados da minha mãe permaneceram em silêncio durante alguns segundos. Dias depois, a decisão oficial foi anunciada. O Ministério Público apresentou denúncia pelos crimes relacionados com a omissão de socorro e outras condutas investigadas, conforme as provas reunidas. Paralelamente, foi instaurado um processo civil para avaliar os danos físicos e psicológicos que sofri. Além disso, os serviços de saúde e assistência social abriram procedimentos próprios sobre o caso. Mas para mim, o dinheiro nunca foi a maior vitória. A verdadeira vitória aconteceu semanas depois. Recebi uma proposta para trabalhar numa organização em São Paulo dedicada à defesa de pacientes com doenças respiratórias. Pela primeira vez na vida, alguém olhava para a minha história não como um motivo de vergonha, mas como uma prova da minha força. Aceitei imediatamente. Mudei de cidade. Aluguei o meu pequeno apartamento. Continuei a fazer tratamento. Voltei a respirar sem medo de depender da aprovação de outra pessoa. Meses mais tarde, publiquei um vídeo contando tudo o que tinha vivido. Nunca imaginei o que aconteceria. Milhões de pessoas assistiram. Recebi milhares de mensagens de pessoas que também cresceram em famílias onde a dor era tratada como exagerou. Percebi que eu nunca estive verdadeiramente sozinha. Quanto a minha mãe e a Camila, elas perderam o respeito de muitos conhecidos quando os factos vieram a público. A imagem de família perfeita desapareceu, substituída por perguntas que já não conseguiam evitar. Algum tempo depois, a minha mãe tentou contactar-me várias vezes. Mandou cartas, mensagens. Pediu um encontro. Dizia que queria recomeçar. Li todas as mensagens. Chorei ao recordar a menina que passei tantos anos a ser. Mas compreendi uma verdade que ninguém me tinha ensinado. Perdoar não significa voltar para o lugar onde quase perdemos a nossa vida. Respondi apenas uma única vez. Escrevi. Eu passei anos a implorar, para que acreditasses quando eu dizia que não conseguia respirar. Agora sou eu quem escolhe viver longe de quem quase me tirou esse direito. Bloqueei o número. Fechei aquela porta para sempre. Hoje tenho 32 anos. Ainda carrego algumas cicatrizes nos pulmões. Mas já não carrego culpa. Já não preciso provar que a minha dor era real. Nem pedir autorização para cuidar de mim. Porque naquele dia em que a minha mãe escolheu acreditar na minha irmã em vez de acreditar na filha caída no chão, ela perdeu muito mais do que uma discussão. Perdeu a única oportunidade de continuar a fazer parte da minha vida. E eu finalmente encontrei aquilo que procurei durante tantos anos. Liberdade e paz. Se esta história te ensinou alguma coisa, espero que seja isto. Nenhuma pessoa deve precisar implorar para ser levada a sério quando está a sofrer. Durante muitos anos, pensei que havia algo de errado comigo. Acreditei que talvez eu fosse realmente fraca, dramática ou um peso para a minha própria família. Mas descobri tarde demais que o problema nunca fui eu. O problema era viver, rodeada por pessoas que preferiam proteger a própria imagem em vez de proteger a minha vida. Hoje continuo o meu tratamento, trabalho, tenho pessoas que realmente se preocupam comigo e, pela primeira vez, acordo todas as manhãs sentindo-me em paz. A minha história não terminou no chão daquela sala. Foi exatamente ali que uma nova vida começou. Se estás a ouvir esta história e alguma vez fizeram-te acreditar que a tua dor não era real, lembra-te disto. A tua voz importa. A tua saúde importa. E a tua vida vale muito mais do que o orgulho de qualquer pessoa. Obrigado por teres ficado comigo até o fim. Se esta história te tocou de alguma forma, deixa o teu comentário e diz-me de que cidade do Brasil estás a assistir. Nunca sabes. A tua mensagem pode ser exatamente a esperança que outra pessoa precisava de encontrar hoje.